Então, voltando aqui. Então, a reforma tributária do consumo, ela começou, né, com a aprovação da emenda constitucional 132 de 2023 e em 2025 foi aprovada a lei complementar 214, que deu realmente todas as parametrizações de como vai ser essa reforma tributária. Essa reforma tributária do consumo, ela tem por objetivo substituir 5 impostos, que são todos eles incidentes sobre a nota fiscal, ou sobre o produto que todo mundo adquire. Tanto as empresas adquirem de outras empresas, quanto nós, consumidores, adquirimos quando vamos adquirir ou o serviço ou o produto, né? Que é PIS, COFINS, né? São os impostos federais, IPI, no caso de indústria, né? Quando ela compra, então são os 3 impostos federais. Vai substituir o ISS e o ICMS. Vejam que o Brasil ele tem uma coisa muito diferente dos outros países, Europa, Estados Unidos, por quê? O Brasil ele tem 27 estados, e dentro desses 27 estados, a cobrança do ICMS ela é dentro do estado, e esse valor que o próprio estado ele recebe dos impostos que a gente paga, fica com eles. Assim como existe 5.000 e tantos municípios e as prestações de serviço, né? Eles cobram os serviços que são pagos, também fica lá. A reforma tributária, então, ela tem essa grande complicação que é trazer esse valor de IBS e CBS, que são as novas 2 siglas, e não modificar, né, todo esse ganho, toda essa renda estadual e municipal, para não prejudicar exatamente a parte pública e a parte dos cidadãos. Então, vamos lá. Nós temos, então, 5 impostos, PIS e COFINS. Você pode passar, Marcelo, por favor? Então, vamos lá. Como eu tinha falado, o consumo entrou, então, a reforma de IBS e CBS. O IBS ele vai substituir o ICMS para quem é comércio e indústria e o ISS para quem é prestação de serviços. E a CBS, que se chama Imposto sobre Bens e Serviços. Anteriormente, a gente tinha o ICMS, que era Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que era Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, né? Hoje, o ICMS, que era dessa forma que a gente dava lá o conceito, ele vai ser IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ou seja, não importa se vai ter circulação ou não, depois a gente vai falando disso. E o ISS é Imposto sobre Serviços. O CBS vai ser substituído pelo PIS e COFINS. Então, o PIS e COFINS passa a não mais existir e vai vir, então, a CBS. O IPI, ele, em partes, ele passou a não mais existir. Porém, o IPI, para as empresas que estão localizadas na Zona Franca de Manaus, tem o IPI. Isso tudo visando, né, a ter todo um benefício fiscal para as empresas que estão na Zona Franca de Manaus. Porém, surgiu um novo imposto dentro dessa reforma, que é chamado IS, Imposto Seletivo. O pessoal ainda fala que é imposto do pecado. Por quê? Esse IS, ele é um imposto que vai incidir sobre os produtos que vão ser contra o bem-estar da saúde e o meio ambiente. Então, a gente pode colocar aí que é um imposto que vai incidir, por exemplo, sobre cigarros, é um imposto que vai incidir sobre produtos que possam afetar o meio ambiente. E aí, onde que a gente está hoje? Hoje, né, na data de hoje, nós estamos como na reforma tributária. Vejam, até então, a reforma tributária está para entrar em vigor a partir de 2/1 de 2026. Porém, o que vai ser o impacto diretamente nas empresas? A partir de 5/1 de 2026, as notas fiscais elas vão estar todas modificadas com um novo layout.
De que forma? Então, vamos dividir as empresas da seguinte forma. A partir de 5 de janeiro de 2026, nós temos empresas hoje no Brasil Simples Nacional, que são aquelas empresas que pagam um único imposto no mês, que implicaria pagar todos os impostos que o governo cobra, porém, no único DAS. Nós temos as empresas que, pelas suas características, elas optam, elas são obrigadas a ser lucro presumido. Nós temos as empresas que são lucro real. Então, são 3 formas de se pagar esse imposto. Da mesma forma, a gente tem empresa prestadora de serviço, comércio, indústria. Antes da reforma tributária, nós temos empresas que são as locadoras de imóveis, as administradoras de imóveis, as locadoras de imóveis e de bens imóveis, que seriam, né, apartamentos, enfim, imóveis em geral. E nós temos as empresas que são locadoras de bens móveis. Por exemplo, quem faz locação de guindaste, locação de carro. Então, essas duas empresas também são atividades. Até então, as empresas que fazem locação de bens imóveis não eram obrigadas a emitir nota fiscal, embora elas pagassem ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, todos os tributos. As empresas de locação de bens móveis, que são, né, considerados, por exemplo, a gente falou de guincho, mas todos os bens móveis não pagam ISS até então. Porém, com a reforma tributária, já terão que estar aptas a pagar esses 2 impostos. Bom, e o impacto? O impacto é que todas as empresas, a partir de 5 de janeiro de 2026, terão que emitir nota fiscal dentro de um layout onde tenha o campo para você destacar o IBS e o CBS. Por isso que todo mundo está na correria, né, de fazer o quê? A parametrização das suas notas fiscais. E o que é importante? Bom, vamos separar. As empresas do Simples Nacional, a princípio, elas não estão obrigadas a destacar a CBS ou IBS, que a partir de 5 de janeiro é apenas para teste. Ninguém vai pagar esse imposto, desde que se faça o destaque corretamente. Então, em 5 de janeiro serve para quê? Qual é o impacto? O impacto é para que todos nós possamos entender a reforma tributária e a gente possa se preparar, porque a partir de 2027 até 2032, nós teremos aí a transição e o início de recolhimento. Então, em 2026, eu sou uma empresa do Simples Nacional, prestadora de serviço. Eu preciso destacar, é obrigatório? Meu destaque obrigatório não é. Porém, depois eu vou dizer o porquê que é importante já se adaptar. Eu sou uma empresa de lucro presumido, lucro real. Eu preciso, a partir de 5 de janeiro, destacar o IBS, o CBS? Sim. Eu faço comércio? Sim. Eu sou uma empresa de locação de bens imóveis. Preciso emitir uma nota fiscal, que saiu, inclusive, essa semana, uma nota técnica do governo explicando quais são os XML, os parâmetros para emitir essa nota fiscal. Bens móveis, também vou emitir uma nota fiscal de serviço a partir de 5 de janeiro. Mas é tão simples, é só entrar e fazer o campo e eu vou preencher lá. Como que eu faço isso? Vejam, a alíquota de teste. O IBS é 0,1%. O CBS é 0,9%. Teste, não vai ser pago. Porém, você precisa parametrizar os seus produtos de acordo com a legislação. Por quê? Hoje, quando você vai emitir a nota fiscal, você tem lá o CFOP para venda, para transferência entre matriz e filial, para doação. Então, qualquer tipo de operação, simples remessa, que pode ser remessa para conserto, por exemplo, qualquer tipo de operação tem o seu CFOP. Isso não vai mudar. O que vai mudar? Existe um código dentro do XML chamado CST. Esse CST vai definir, hoje ele define
se a mercadoria paga PIS e COFINS, se ela é isenta, se ela é tributada. Com a reforma tributária, a gente tem que pegar o NCM do produto, que né, cada produto tem um NCM, um código, e colocar ele parametrizado com essa CST e com uma nova classe de parametrização chamado C-Class Trib. E isso é bem grande, bem técnico, então por isso nós não vamos ficar falando de como fazer. A gente sabe que tem que ser feito. E mais importante, e prestação de serviço. Prestação de serviço tem um número que não é um NCM, porque é para produto, mas tem um NBS, que é a Nomenclatura Brasileira de Serviços. Esse NBS ele vai estar ligado a um CST para dizer se esse serviço tem redução, não tem redução, se vai pagar totalmente tributado o seu CBS, o seu IBS. Essas classificações, essas parametrizações, como é que elas acontecem? Dentro do software do programa de cada empresa. Então, tem que chamar aí o pessoal do seu software, eles têm que estar habilitado essas duas possibilidades de colocar e, com o seu setor fiscal ou contábil, fazer a sua parametrização. As empresas prestadoras de serviços, elas têm aí uma possibilidade de fazer direto no site da prefeitura de cada município. Hoje nós sabemos que nós temos 27 estados, cada estado a gente tem hoje, né, um tipo de alíquota ICMS para substituição tributária, diferencial de alíquota, isso vai acabar. E o ISS também, né? Às vezes você tem uma construtora que presta serviço no outro município, tem que pagar o ISS lá naquele município, e por isso, né, ela tem que tirar a nota fiscal com retenção. Então, como que isso vai funcionar? Vai existir um ambiente único de prestação de serviço. Inclusive, o próprio governo federal ofereceu um ambiente único, onde a prefeitura de cada município não tinha que se preocupar em se atualizar para essa parametrização. Alguns municípios aderiram a isso, outros municípios não. Outros municípios, simplesmente, como São Paulo, por exemplo, eles estão já parametrizados para, em 5 de janeiro, começar a emissão da nota fiscal, colocando lá, quando você vai entrar, vai ter o NBS, você vai procurar qual é o seu tipo de serviço, e dentro do seu tipo de serviço, você também vai ter o seu CST e o seu C-Class Trib, que a gente está falando. Então, onde que nós estamos agora? Nós estamos agora na preocupação de se formar uma educação de parametrização de nota fiscal e de entender quando que eu sou obrigada a fazer essa parametrização para 5 de janeiro e como que isso vai acontecer. Então, vamos passar. Aí eu vou explicando para vocês porque 2027 e 2032 vocês já terão tirado isso de letra, porque durante o ano de 2026 todo mundo vai estar aprendendo sobre isso. Então, como eu falei, nós tínhamos 5 tributos que estão se extinguindo para entrar 3 novos tributos, que é o CBS, que é o Imposto Federal, substituindo o PIS e o COFINS, e o IBS, que são... Por isso que ele chama IVA Duo, né? Porque é um imposto que vai substituir o ISS e o ICMS. E o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que a gente está falando, e o IPI vai ser extinto, mas vai ficar só para a Zona Franca de Manaus. Passa, Marcelo. Bom, aí você fala assim, como é que vai funcionar essa questão da reforma tributária? Vai funcionar da seguinte forma. A gente está colocando aqui uma alíquota padrão, mas antes de falar de alíquota padrão, a gente vai falar, então, como é que funciona essa reforma tributária. Hoje, a empresa do Simples Nacional, ela simplesmente compra produtos, vende, paga um único imposto nos anexos 1 e 2, comércio e indústria, anexo 3, 4 e 5, que são atividades de serviços, atividade de administração de obras, atividade de, por exemplo, 5, advocacia, ou clínica médica, enfim. Bom, aí, quando
isso é o que acontece hoje. Hoje, uma empresa do lucro presumido, ela vai pagar PIS e COFINS incidente sobre o faturamento. Então, eu emiti uma nota fiscal lá de R$ 10.000, eu pago 3% de COFINS, 0,65 de PIS. E pago, se eu tiver que fazer o ICMS, eu vou pagar o ICMS porque eu vou pagar incidente sobre a minha venda e vou deduzir o ICMS da compra. Eu sou uma empresa prestadora de serviço, eu estou no lucro presumido. Eu pago ISS sem nenhum tipo de desconto. Eu vou lá no meu faturamento, pago 5% de ISS, 2%, depende do município que eu estou localizado. No caso de construção civil, depende para onde eu prestei o serviço. E PIS, COFINS, né, lucro presumido 3,65 e RPJ e CSL, eu pago lá de acordo com a legislação. Não vou falar agora, porque a gente está falando sobre consumo. Empresa do lucro real tem um pouquinho de modificação, que é o quê? Empresa do lucro real simples, empresa do lucro real que faz serviços ISS, pega o valor do faturamento, paga 5%. Na hora de pagar PIS e COFINS, como que ela vai pagar? Ela vai pegar daquela atividade que ela tem, tudo que ela comprou que é inerente àquela atividade, ela desconta da alíquota de 9,25. Então, e comércio também. Eu tive a compra lá de R$ 100.000. Eu tive uma venda de R$ 200.000. O que eu faço? Eu pego o crédito de 9,25 das compras que eu fiz, que são inerentes à minha atividade, não é tudo que eu paguei, e eu deduzo, né, das vendas do que eu estou pagando de 9,25. Então, hoje é o que tem. Hoje a gente chama de regime não cumulativo de PIS e COFINS para a empresa do lucro real. Regime cumulativo, ele se acumula, né? A gente não desconta os créditos para lucro presumido, e o Simples Nacional também, porque quando eu do Simples Nacional compro um produto que eu vou revender, naquele produto está embutido todos os custos. E hoje a gente sabe também que o que eu pago no meu produto está tudo por dentro, eu não consigo visualizar qual o preço e qual o imposto. A ideia da reforma tributária, então, é o quê? É que faça a justiça para que todos tenham a possibilidade de fazer um regime não cumulativo. E com isso, eu consiga deduzir todos os créditos. Então, como é que vai funcionar? Vamos continuar naquela nossa linha de raciocínio de empresas do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vamos lá. Eu sou empresa do Simples Nacional. Como que isso está me afetando hoje? Eu sou empresa do comércio. Inicialmente, por enquanto, vamos deixar essa empresa no Simples Nacional, compro o produto, não destaco IBS, CBS, continuo pagando o meu DAS como único imposto. Eu sou empresa do lucro presumido. A partir de 5 de janeiro de 2026, eu tenho que ter o campo para destacar IBS e CBS. Vou pagar esse imposto? Não, mas eu vou destacar 0,1% de IBS, 0,9% de CBS, porque são alíquotas teste. Tá? Como que eu apuro esse IBS caso eu fosse pagar? Com a reforma tributária, tanto as empresas do lucro presumido quanto as empresas de lucro real, elas vão possibilitar fazer crédito de tudo o que ela vai comprar. Então, a gente fala que não é mais um crédito baseado na alíquota de outro estado, baseado numa legislação que vai dar benefício fiscal, não. É um crédito 100% baseado em compra, em pagamento, em financeiro. Então, vamos considerar. Eu sou uma empresa do lucro presumido. Na minha empresa, eu tenho fornecedores de compras de produto, eu tenho fornecedores de despesas de advogado, despesas de contador, energia elétrica, material de limpeza, material de consumo, né? Então,
coisas de escritório, tudo. Então, tudo aquilo que eu estou comprando vai gerar crédito para que eu possa descontar naquilo que eu vou pagar. Em 2026 eu não vou pagar nada, mas não sei se vocês já estão recebendo alguns questionamentos dos fornecedores de vocês e dos clientes, perguntando se vocês estão preparados já com a reforma tributária. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Eu sou uma empresa que eu comprei no mês de janeiro de 2026, R$ 100.000 de matéria-prima ou de produtos. Eu vendi 1 milhão, por exemplo, né? Margem de lucro, industrializei, enfim. Esses R$ 100.000 de produto, eu já sei que eu tenho crédito que está inerente ao minha produção, ao meu comércio. Porém, eu também paguei aluguel para a pessoa jurídica, eu paguei advogado para a pessoa jurídica, eu fiz compra de material de limpeza, peguei nota fiscal de pessoa jurídica, eu fiz compra de material de escritório, eu paguei motorista, frete, tudo aquilo que eu paguei vai gerar crédito para que você desconte da alíquota que você vai pagar. Então, veja que existe aí, a gente está falando primeiro uma regra geral, depois eu vou explicar melhor sobre o que está aparecendo aqui, né? Então, essa alíquota que a gente colocou na anterior, volta na anterior, por favor. Essa alíquota que a gente colocou na anterior é o seguinte: existe uma previsão, se falar, tá, hoje eu pago de ICMS 18, pago uma diferencial de alíquota. Como que vai ser essa alíquota para pagar em 2027? 2026 são só estudos, teste. A legislação prevê que os estados e municípios, eles podem ter uma alíquota por estado, eles vão se determinar qual seria a alíquota deles. Porém, caso eles não se manifestem, o Senado Federal vai dar a alíquota. E de IBS mais CBS vai ficar em torno de 25% a 27,5%. E aí, o que a gente vai dizer? Bom, se é assim, as indústrias, elas têm muito crédito, né? Porque elas têm bastante custo. Dessa forma, as indústrias, então, vão pegar todos os fornecedores deles, vão pagar para a pessoa jurídica e vão abater dos seus pagamentos quando ele for vender. Então, essa é a sistemática de crédito. Sempre considerando que você vai estar comprando com nota fiscal. O comércio é a mesma coisa, né? Todo que ele comprar com nota fiscal, na saída dele com nota fiscal, ele vai abater esse crédito. E o serviço é a mesma coisa. O que a gente está vendo nos nossos estudos? Que empresas prestadoras de serviço, elas possuem menos, bem menos, né, possibilidade de crédito. Eu vou dar um exemplo do escritório de contabilidade, prestadora de serviço, lucro presumido. Quais são os meus tipos de crédito? Eu tenho crédito, o que eu pago é software, é IOB, é material de limpeza, material de escritório, folha de pagamento é pessoa física. Pessoa física não contribui com o CBS-BS, então não poderia me acreditar. Então, aluguel, se eu pagar aluguel para a pessoa jurídica, eu posso me acreditar, porque a pessoa jurídica também vai pagar o CBS-BS. Então, a gente verifica que essa alíquota ela tem alguns diferenciais. Ela pode ser 100% tributada na maioria dos casos, passa o novo. E algumas atividades, elas têm uma redução. Então, por exemplo, produtos de cesta básica, medicamentos, produtos de saúde estão com isenção 100%. Mas para ter essa isenção, eu tenho que fazer a parametrização na nota fiscal. É claro que em janeiro de 26, como eu não vou pagar, eu já sei que eu tenho que fazer a parametrização para a nota fiscal já ficar errada e ela ser corretamente aceita quando eu for transmitir a nota fiscal no Cefaz. Produtos por exemplo, cursos, transporte e algumas clínicas médicas, algumas atividades médicas,
tem desconto da alíquota em 60%. Profissionais liberais, por exemplo, médicos que fazem consultas apenas, dependendo, vão ter redução de 40% desse BS, CBS. E aluguéis, se for aluguéis que não sejam de curto período, vai ter desconto de 70%. Então, existe toda uma forma de se calcular isso para 2027. Por que a gente fala que 2026 é ano de estudo, é ano de planejamento? Porque se você destaca lá dentro da sua nota fiscal o IBS ou CBS, mesmo que 0,1%, 0,9% para a CBS, e se todas as empresas que você for pagar alguma coisa também for com nota fiscal e tiver o destaque de IBS, CBS, nós podemos fazer, então, um planejamento para saber efetivamente como vai ser o seu pagamento em 2027. Então, o primeiro raciocínio é esse, é que com a reforma tributária, nós teremos, então, um regime de não cumulatividade para todas as empresas. Porém, esse regime de não cumulatividade, ele tem alguns aspectos. Eu preciso que o meu fornecedor também seja contribuinte de IBS e CBS. Aí você vai me fazer a seguinte pergunta. Bom, eu tenho um fornecedor que ele é do Simples Nacional. Quando eu compro dele, hoje, ele me transmite crédito, apenas um pedacinho de crédito do ICMS, que é 2 pontos alguma coisa. Porque eu sou o quê? Eu sou do lucro presumido e no PIS e no COFINS eu não faço nenhum tipo de crédito de PIS e COFINS. Então, eu só aproveito aquele pedacinho de ICMS. Se eu sou do lucro real, quando eu compro minha matéria-prima, vejam, porque até então não é todo tipo de compra que eu faço que eu vou deduzir. Então, hoje, quando eu compro matéria-prima de uma empresa no Simples Nacional, eu vou deduzir no PIS e no COFINS, eu posso, embora ele só contribui com um pedacinho lá no DAS, eu posso deduzir 9,25. Aí o governo falou, não, mas espera aí, a dedução de 9,25 que você está fazendo, ele não está me contribuindo com 9,25, o DAS. Então, o que o governo falou? As empresas, a partir de agora, nesse regime de não cumulatividade, eu preciso que ela só vai considerar que vai deduzir como não cumulativo se também pagar o IBS e o CBS. Aí, você que é do Simples Nacional vai falar, como é que eu vou fazer? Eu vou sair do Simples Nacional? Eu sou uma empresa pequena. Eu vou ter que ir para o regime que nós chamamos agora, na reforma de regular? Não, existe uma possibilidade que nós chamamos de regime híbrido. O regime híbrido é quando eu sou do Simples Nacional e eu posso recolher alguns tributos, como IBS, que é OS, ISS ou ICMS, e PIS e COFINS, destacando na nota fiscal e dando esse crédito para quem está comprando de mim. Mas o IRPJ, o CSL e a folha de pagamento, eu consigo fazer da forma normal, pagar só aquele percentualzinho. Então, vejam que não deixou as empresas do Simples Nacional de fora, ou seja, eu, como empresa de lucro real e de lucro presumido, eu posso simplesmente fazer uma verificação em todos os meus fornecedores e pensar, esse fornecedor ele é do Simples Nacional, eu vou solicitar a ele que ele me dê o crédito 100% daquilo que eu pago. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, que é o seguinte, até então, a Receita Federal ela fiscaliza as empresas de que forma? Hoje, a gente emite nota fiscal, todo mundo, passa para o contador faz lá, né, a apuração através de XML, apura PIS, COFINS, ICMS ou ISS, preenche obrigações acessórias e manda para a Receita Federal e para a Receita Estadual. Nós temos várias obrigações acessórias, a Receita Federal e Estadual cruza essas obrigações acessórias com o XML que a gente mandou, com o XML que foi emitido a nota, com as obrigações acessórias, com os pagamentos. Ou seja, quem faz
a auditoria da operação da empresa é a Receita Federal. A partir de 5 de janeiro de 2026, a estrela de tudo é a nota fiscal. Tanto é que imóveis, locação de imóveis não tinha nota fiscal, agora precisa. Então, a partir de 5 de janeiro, o governo federal, e através do comitê gestor que vai administrar o IBS, o CBS, vai receber as notas fiscais em XML, tanto as que você compra como as que você vende, vai fazer um encontro de XML para ver o crédito e o débito de IBS e CBS. Claro que em 2026 é só teste, mas vai ter essa apuração. Ele vai disponibilizar para nós, contadores, um arquivo que a gente chama de declaração assistida, e nós vamos entrar nessa declaração e vamos verificar, através da nossa apuração, se está tudo lá. E vamos dizer, está ok. Vejam que a contabilidade vai ter 2 trabalhos. Ela vai fazer a apuração normal de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, quem tiver IPI, o IRPJ, CSL já existe mesmo, não mudou. Nós vamos fazer essa apuração normal e vamos fazer a apuração assistida, conforme o destaque. 2026 é ano de teste. Em 2027, aí não existe mais, em 31 de dezembro de 2026, não vai mais existir para 27 PIS e COFINS, vai existir o CBS e o IBS. Eu vou falando mais isso no outro slide. Só vou lembrar aqui o seguinte: algumas operações têm regimes especiais. Então, a gente só colocou aqui que foi Zona Franca, agro, combustíveis, energia, banco. E uma coisa muito importante que eu ainda não falei, passa o próximo slide, Marcelo, para mim ver se eu entro com esse assunto ou não. Vamos lá. Que nessa fase de transição, dentro do destaque do CBS em fase de teste, e para chegar em 2027, a gente falou que existe um regime de não cumulatividade. Então, entendendo isso já é a parte mais importante. Mas uma vez que a nota fiscal é a estrela da festa, a Receita Federal vai fazer a apuração, quem vai auditar é nós, contadores. Vamos auditar o que eles fizeram. E o que a legislação diz? A legislação diz que você só vai conseguir tomar crédito já em 2027, né? Porque 2026 é só para a gente fazer teste, pelo efetivo pagamento do boleto daquela compra ou daquela venda. Então, em 2027, já existe a previsão de alíquota, que vai ficar a CBS mais ou menos em 8,8 a 9,3. Gente, não se apeguem nessas alíquotas que eu coloquei. Por quê? Porque isso aí não tem ainda a legislação definida. A gente está fazendo estudos e previsões apenas se não houver nenhum tipo de manifestação do município dizendo qual é a alíquota, ou do Estado, aí entra essa alíquota máxima que o Senado Federal está colocando. E a gente também está colocando que o IBS, ele vai, em 2027, ele não vai entrar de sola, né? Vai entrar o CBS de sola já, mas o IBS, ele vai entrar com um percentual muito pequenininho e vai continuar pagando. Então, à medida que o IBS entra com 1%, o ICMS vai diminuindo. Até o ponto que, quando chegar em 2033, essa redução ela se equipara e acaba ICMS e ISS, e vai ficar só IBS e CBS. Então, não se apeguem a esses detalhes de alíquota. Passa para frente, ou demora muito. E aí é o seguinte, lembrando de novo que até 31 de dezembro de 2026, a gente tem a vida normal, mas com a educação e o planejamento estratégico de que vamos destacar IBS, CBS, vamos continuar pagando e apurando ICMS e ISS, DAS do mesmo jeito. Mas é importante que a gente já fale que se eu sou cliente do lucro presumido, eu compro do Simples Nacional, já vou saber do meu fornecedor se ele está adaptado, porque eu quero fazer conta para saber se em 2027 quanto que eu vou ter de crédito de CBS,
de crédito de IBS também, mesmo que seja num percentual pequenininho. Então, a partir de 1 de 2027, eu vou continuar apurando ICMS e ISS. Eles continuam no percentual paralelo com o IBS. E eu vou parar de contribuir com o PIS e COFINS e vou contribuir com o quê? Com o CBS. Então, isso daí é para a gente se adaptar em 2026, 2027 não ter erro. Lembrando que já tem previsão de multa para quando vocês começarem a ter problemas de cancelamento de nota fiscal. Qualquer ajuste de imposto vai ser sempre baseado em nota fiscal. De 2029 a 2032, 33, aí sim a gente já vai ver toda a transição acontecer para 2033. A gente sim já está somente com esses impostos já da reforma tributária implantada. Pode passar. Bom, uma coisa importante também para a gente falar. Até 31 de dezembro de 2023, falando ainda nessa questão de nota fiscal, já o SAT, que hoje é nada mais é do que aquele emissor de cupom fiscal, ele para de ser, ele vai ser descontinuado, ele para de existir. O que vem no lugar? Vai vir no lugar a nota fiscal do contribuinte eletrônica. Como que funciona? Tem um software que vocês hoje têm, que é do SAT, esse software vai te chamar e vai falar, olha, você tem que me parametrizar os seus produtos. Eu sou um restaurante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parametrizar, por quê? Porque se eu vendo produtos que têm isenção, eu preciso colocar lá o meu CST e meu C-Class-TRIB, de acordo com o meu NCM. E vejam bem, para o mesmo produto, em algum momento ele pode ser isento, em outro momento não. Se eu vendo na cesta básica, no supermercado, o açúcar ele é isento. Porém, o açúcar que não está dentro do produto de cesta básica, por exemplo, se eu vendo ele, ou se ele está dentro do produto que eu consumo, que é para fazer um suco, que é para fazer, por exemplo, uma bebida alcoólica, ele já não é isento. Então, eu já posso aproveitar esse crédito para deduzir do que eu vou pagar. Então, os sistemas ERPs, eles têm que estar parametrizados. Isso é o que a gente sempre fala. Em dezembro de 2025, faz o teste e no dia 5 de janeiro já tem que estar, quem for emitir nota, tem que estar emitindo nota, tanto para consumidor final, quanto de empresa para empresa, tá? Ah, eu sou uma empresa, eu preciso comprar material de limpeza no dia 5 de janeiro. Eu vou no supermercado, eu compro material de limpeza. Você vai pedir nota fiscal de consumidor? Não. Você vai pedir nota fiscal, modelo 55, onde vem destacados os produtos, que é onde está dizendo se aquele produto é contribuinte de CBS, CBS. Ah, mas é teste. Mas é o que a legislação manda para a gente também fazer planejamento estratégico na empresa de vocês. Pode passar. Bom, eu falei do imposto seletivo, né, que é aqueles cigarros, bebidas alcoólicas, produtos poluentes, mineração, esses produtos vão ter o imposto seletivo que ainda está sendo definido as alíquotas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar agora sobre reforma da renda, vou continuar falando sobre a questão do consumo, porque tem uma coisa muito importante para a gente falar. Eu falei que a estrela da festa era a nota fiscal. Porém, tem uma coisa muito importante, que é a questão financeira. Até então, hoje, a gente trabalha fazendo as apurações ou pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Ou seja, se eu sou do lucro presumido, eu posso optar em pagar IRPJ, CSL, PIS e COFINS pelo regime de caixa ou pela emissão da nota. Lucro presumido é assim. Simples Nacional também posso fazer essa opção. Lucro real, não. Eu pago sempre pela emissão da nota. A partir da reforma tributária, ou seja, quando eu for pagar em 2027, não existe mais regime de competência para a questão de calcular o CBS, que é o que vai estar funcionando, e IBS no 1%. Por quê? Eu só vou poder me creditar desse IBS, CBS que eu paguei para o meu fornecedor se eu pagar a fatura. E a mesma forma quando eu vendesse o meu cliente me pagar. Então, vamos fazer uma coisa prática. Imaginem que eu
comprei a prazo, né? Comprei lá em 5 parcelas de 100, um produto. Quando eu comprei, já em 2027, eu preciso saber que preço. Hoje, quando você compra um produto por 100, dentro deste preço está embutido PIS, COFINS, imposto de renda, margem de lucro, está embutido tudo. Em 2027, eu tenho que saber que, será que ainda vale 100 o meu produto? Porque quando eu emitir a nota fiscal, vai estar assim, valor do produto, 100. Valor do meu, não em 2026, em 2027, porque em 2026, o IBS, CBS é só teste. Em 2027, valor do produto, 100. Valor do meu CBS e IBS, vamos dizer que eu paguei aí R$ 28, que foi 28%. Um exemplo. Então, eu vou pagar para o meu fornecedor, em cada parcela, 128. Porque foi, né? Eu paguei o produto de 500 e dividi em 5 parcelas. Em cada parcela, 128. Por quê? Porque o crédito o imposto que eu estou pagando para o meu fornecedor está fora do preço, o IBS-CBS. Quando o meu fornecedor for receber, ele vai receber os R$ 100 em cada parcela e os 28 vai ser direto passado para o governo. Ainda está, né, para sair, né, a regularização de um negócio chamado split payment. Isso quer dizer o seguinte: em 2027, o banco, quando ele receber o seu boleto, ele vai creditar na sua conta corrente os 100 e vai passar para o governo os 28. E você que vendeu aquele produto por exemplo, à vista, você vendeu por R$ 2.000, você vendeu à vista. E você vendeu 2.000 vezes 28%. Vai dar 2.000 vezes 28, contador só faz na calculadora. 500 e pouco. Esse percentual de 28% que você vendeu à vista, quanto deu aí, Marcelo? 560. Quando você vendeu 2.000 por 560, veja, vendeu à vista. 560, quando o seu cliente pagar para você o boleto, ele vai entrar no seu caixa 2.000, os 560, o governo vai passar direto, desculpa, o banco vai passar direto para o governo. Por quê? Porque o governo vai pegar os 128 que você pagou para o fornecedor e vai deduzir do 560. Se naquele mês você só teve este crédito, ficou lá para o governo os 400 e pouco que é devido por você. Por isso que é importante fazer análise de fornecedores, tanto que você vai comprar, de qual é a forma que você compra, se é à vista, se é a prazo, e de como você vende. Porque é só no momento do pagamento que você, tanto do pagamento do seu cliente para você, que vai ser devido o imposto. Então, se você vender parcelado, ok. Cada parcela você vai ser devido o seu IBS-CBS. Como também vai ser o seu fornecedor. O que isso significa? Vamos pensar em fluxo de caixa. Hoje, como é que funciona? Hoje, as empresas, quando elas vendem lá por 100, elas recebem os R$ 100. Vai para o caixa delas R$ 100. No mês seguinte, é que ela vai pagar PIS e COFINS. Se ela é lucro presumido, ela joga 9,25 e paga. Se ela é lucro real, ela tem um crédito, né? Que a gente tem que somar lá. E fica no fluxo de caixa da empresa. E daí tem gente que paga, tem gente que não paga, depois parcela. A empresa, principalmente as pequenas empresas, elas acabam fazendo giro, né, no fluxo de caixa com o dinheiro do governo. Com a reforma tributária, principalmente a partir de 2027, esse dinheiro vai direto para o governo. Se você tiver mais crédito, você comprou mais à vista, ou se você teve uma compra muito maior, inclusive de despesas, né, que a gente falou, que o crédito não vai ser só de mercadoria, é de tudo que você pagar, e tiver menos venda, você vai ficar com crédito. E aí? O governo diz na legislação que você vai receber em 3 dias. Não sei, né? Está sendo falado. E aí ele disponibiliza lá que a gente, contador, fiscalize
se todos os créditos que você comprou, que você pagou, estão lá. Por isso que a gente fala que tem uma apuração assistida, né? Então, o que que eu falo que é super importante, lição de casa para 2027, 26? Primeiro, 25, 26, nota fiscal parametrizada. 26 durante o ano, eu quero saber quem são os meus fornecedores. Eles vão me dar crédito? São do Simples Nacional. Eles vão ser regime híbrido para me dar crédito? E outra coisa, tudo vai ser fiscalizado pela E-Financeiro. Então, os bancos, mais uma vez, não são parceiros aí da Receita Federal. Pagamento, compras por fora, vendas por fora, entrou na sua conta corrente, vai ser descontado lá o E-Financeiro, o CBS e IBS, vai ser considerado venda sem nota, vai ser autuado. Ah, eu pago alguma coisa. Tudo que entrar no banco da empresa, recebimento e pagamento, vai gerar crédito, vai gerar débito. Então, observem que vocês vão precisar administrar o fluxo de caixa, fazer uma verificação de fornecedor, né? E aí, claro, ter toda a documentação. Porque independe se eu sou para PIS e COFINS, CMS e ISS, ou seja, para CBS e IBS, independe se eu sou lucro real ou lucro presumido. Nós estamos falando de imposto do consumo, certo? Então, é muito importante isso. Está pequenininho, você pode aumentar. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. O que fazer agora? Vou repetir. Revisar a estrutura societária. Por que a gente está falando de estrutura societária? Porque também a parte que eu vou falar, já está dando 1 hora de live, mas é a parte que eu vou falar sobre a questão da reforma do lucro, né? Que tem a ver os 10% lá. Então, ver com o seu contador, ou com o seu advogado, a questão da estrutura societária, verificar preço, verificar contrato. A partir de 27, quando for fazer o contrato, o seu preço tem que ser líquido de imposto, porque quem vai te pagar o imposto é por fora, é o seu cliente. Quando você vai negociar a venda, você vai negociar a compra, é o valor mais o imposto, né? Uma coisa importante também que eu não posso esquecer é que hoje, quando você vai pagar o ISS, você paga o ISS no local onde você está. Você paga o ICMS no local onde você está. A partir da reforma tributária, né, a partir de 2027, quando vai ter o CBS e um pedacinho de IBS, o pagamento vai ser feito no destino. Então, eu presto serviço de contabilidade para uma empresa por exemplo, São José dos Campos. Então, eu vou usar a alíquota, se existir uma alíquota diferente de São Paulo, de São José dos Campos, e eu vou recolher meu IBS, vai para um comitê gestor, porque as prefeituras não vão mais ter acesso ao dinheiro direto na conta delas, vai ter um comitê gestor que vai administrar o IBS e o CBS, e esse comitê gestor vai separar o que é de São José dos Campos e mandar para São José dos Campos de acordo com a alíquota deles. É a mesma coisa quando você vai vender para outro estado. Eu sou uma empresa que eu vendo para o Rio de Janeiro. Vou usar a alíquota do Rio de Janeiro para pagar o CBS. Isso, gente, para 2033, porque o CBS e IBS em 2027 é 1% só, né? Então, a gente, contabilidade 2027 até 2033, vai fazendo apurações paralelas, tá? O que é importante é que agora, quando você for fazer seu preço, você vai ter lá, comprei por X, qual é a minha margem de lucro? Vou colocar lá, colocar meus custos que eu quiser, e o preço não tem nada a ver naquele custo lá para me embutir o meu IBS ou CBS. Daquele valor, quem vai me pagar é por fora. E claro que daquele valor que ele está me pagando, o que vai importar o que eu tenho de crédito para depois recolher para o governo. Não sei se ficou isso aí. Atualizar os softwares, que eu falei, os RPs de vocês, a parte de serviços, né? Quem não tem RP emitido direto com a nota fiscal da prefeitura, a gente tem que verificar, quando a gente faz a emissão de nota, qual é o NBS lá que a prefeitura já disponibilizou. Depende também de cada município. Comércio, revisar todos os cadastros de produtos de vocês, para poder
ajustar CFOP, CST, CClassTrib. Quando fala em gestão de crédito, aí é o seguinte: gestão de crédito do CBS-BS significa revisar fornecedores de vocês. Quem são os fornecedores? Tudo, qualquer tipo de despesa. Ah, eu tenho um fornecedor de plano de saúde, eu posso? Não pode. Tudo aquilo que é gasto pessoal para sócio e para a pessoa do empregado não vai gerar crédito. Tá? São bastantes exceções, mas a grande maioria gera crédito. Então, quem são meus fornecedores? Se eles vão me dar crédito ou não, o ano de 2026 vai se ajustar, porque em 2027 já vai valer. Na indústria, eu vou fazer a mesma coisa, vou revisar a cadeia de crédito. Na indústria, eu tenho que ver se eu sou contribuinte de algum produto que afeta a saúde, qual o impacto que isso vai dar. Por isso que está o IS, que é o imposto do pecado, o imposto seletivo, né? Então, são momentos que eu vou atualizar meu RP e eu tenho também que fazer testes e verificar qual é o meu preço que eu vou vender em 2027. Por quê? Porque vai estar sempre pendente. É claro que agora eu não tenho a alíquota final, mas vai estar sempre pendente assim, quanto eu tenho de crédito para bater do débito. E o interessante é o seguinte, é que a gente já fez cálculos aonde muitas e muitas vezes, hoje, às vezes você deixou de comprar de uma pessoa, de um fornecedor que é do lucro presumido, porque o Simples Nacional era mais barato. Depois, no teste, aquele fornecedor que parecia que o preço era maior, ele dá mais crédito para você. Então, você acaba ficando com um custo menor. Tem que fazer conta. Toda e qualquer precificação tem que fazer conta para saber se vocês vão estar pagando um valor X ou Y. Por isso que 2026 é o ano de se educar. Lembrando que vai ter sempre o cruzamento de informações financeiras. Então, esse negócio de vender sem nota, meia nota, essas coisas que ninguém faz, mas que eu só estou falando porque eu ouvi dizer por aí, a gente sabe que vai ser bem cruzado, informatizado. Eu tenho uma proposta. A gente podia parar aqui de falar sobre reforma do consumo e a gente volta a fazer para a próxima terça-feira uma outra live nesse horário das 17 horas, onde eu falo só sobre reforma tributária da renda. Aí eu vou falar sobre a questão de distribuição de lucro com acesso de 10%. É isso que eu penso, senão para não ficar cansativo. E eu estou aberta aí a perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas agora ou depois quiserem mandar as perguntas, tá? Importante, eu estou vendo gente que pode, empresas sem fins lucrativos, como condomínios, e eu não falei aqui, depois eu vou falar com os nossos clientes, que são poucos, sobre esse assunto, porque aqui não envolve nesse momento. Eu quero deixar aberto aí, se vocês tiverem alguma pergunta, podem abrir o microfone e perguntar. Oi, Cí, tudo bem? Oi, Adriana. Deixa eu aumentar o volume aqui, peraí. Eu tenho uma dúvida. Eu sou do Simples e a maioria dos meus clientes são consumidor final. Eu tenho poucos clientes que são empresas. Você acha vantajoso optar pelo híbrido? O consumidor final vai ter crédito? Não, o consumidor não vai ter crédito. Porém, é interessante pensar no seguinte: você vai pagar para o seu fornecedor, você tem que listar quem são os seus fornecedores. Se você pagar para o seu fornecedor e ele também for do Simples Nacional, sem te cobrar o imposto, então para você é melhor não ser híbrido. Agora, se você for comprar do seu fornecedor, que de repente é uma indústria, uma distribuidora, e ela te cobrar o imposto do CBS ou IBS, você vai pagar um crédito, você vai pagar um imposto, mas você não vai usar esse crédito. Então, nesse sentido, 2026 serve para você fazer
uma verificação para saber se para 2027 seria interessante você ser híbrido. Porque essa apuração de ser híbrido ou não, ela vai valer para 2027, tá? Não 2026. 2026, se você não é obrigado a destacar IBS, CBS, mas se você quiser destacar, você pode. Até para você fazer conta, né? Então, não dá para dizer se você vai valer a pena ou não. Precisa primeiro verificar. Bom, eu no híbrido eu pago. Eu vou no supermercado, vou na Calunga, vou em algum lugar comprar material de limpeza. Eles vão me cobrar lá o IBS. Então, eu já tenho crédito. Tenho que somar todas as minhas despesas, ver qual é o meu montante de créditos, para ver se vale a pena eu ser híbrido para o tanto que eu vendo. Provavelmente, se a sua venda for assim, 90% para o consumidor final, talvez não valha a pena. Então, precisaria verificar isso fazendo conta, entendeu? Não, entendi. Aí eu vou ver meus fornecedores, que para falar a verdade, não sei, mas meus clientes são Também as outras 90%. despesas, né, que você Sim. tenha. Ah, entendi. Não, então tá bom, sim, obrigada. E outra coisa também que eu queria falar com vocês é sobre holding também, né? Sobre a questão de aluguéis e tal, porque a gente está realmente com bastante tempo curto para isso, né? Mas eu não quero ficar cansativo, por isso que eu estou querendo deixar para a próxima terça-feira. Mais Boa tarde. perguntas? Boa tarde, Silene. No caso de nós termos duas empresas, uma com lucro presumido e uma com simples nacional, com CNPJs diferentes, como que nós vamos poder agir? Então, vai depender do seu cliente. Por exemplo, vamos pensar, a lucro presumido, ela já é automaticamente, pode ser que também decida, se você pode decidir em janeiro, também voltar para a Simples Nacional, se ela estiver dentro dos 4 milhões e 800. Mas vamos dizer que uma continue pelo lucro presumido. Vai depender do seu cliente. Se o seu cliente quiser, provavelmente que é construtora, né? Vai querer crédito, vai querer uma nota que ele possa se beneficiar dos 28%, ou 27%, o que for. Então, vai ter que analisar todas as suas despesas com nota para deduzir daquilo que você paga, da mesma forma. O que acontece aí é o seguinte: você emite uma nota agora, você só recebe daqui a 60 dias. Então, você só vai ter a obrigação de pagar o imposto daqui a 60 dias. O que você comprou à vista, que normalmente você paga à vista os materiais e tudo, esses pagamentos vão ficar lá apurados como crédito. Quando você entrar lá no sistema da Receita, aquele recebimento do seu cliente que você vendeu, aí ele apura e aí é devido o imposto para o governo. Vai ficar lá, como é um dinheiro que você pagou para o seu fornecedor e o governo pegou lá emprestado e está lá. Entendeu? O que é importante é sempre pensar o seguinte: que eu tenho de fornecedores que dão. Fornecedores que eu falo, gente, não é só matéria-prima, não. É o que eu tenho de Sim. despesa que me dá crédito. O que não dá crédito? Não dá crédito quem também não contribui com CBS e BS. Por exemplo, folha de pagamento não dá crédito. Se eu tenho um aluguel que é para pessoa física, não dá crédito. Se eu tenho assistência médica, tanto do sócio quanto da folha de pagamento, não dá crédito. Vale refeição, não dá crédito. Vale transporte, não dá crédito. Despesas pessoais. Agora, eu vou dar um exemplo que acontece muito com o pessoal que é representante comercial. Você tem uma empresa de representação, ou você tem uma empresa de projeto, você vai fazer uma visita na obra, então você vai gastar combustível, você vai gastar alimentação e tudo. O que acontece aí é o seguinte: neste caso, o que a gente está falando é: a sua empresa tem carro próprio? Não, não tem. Então, se ela usa o carro do sócio, vamos fazer um contrato de locação. Não que esse contrato de locação para a empresa vai gerar crédito, mas ela vai poder tirar um aluguel, como se fosse aluguel, porque, gente, tudo que ela tirar vai ser distribuição de lucro. E isso vai justificar, através de um relatório de despesa, que ela foi no restaurante, ela vai pedir nota fiscal de consumidor? Não.
Da Ela vai pedir empresa. nota fiscal de pessoa jurídica. Ela vai lá no posto de gasolina, ela vai pedir, vai abastecer, ela vai pedir nota fiscal de consumidor? Não, nota fiscal de pessoa jurídica. Então, vai fazer manutenção. Se no contrato estiver dizendo que a manutenção, se o carro é usado, também é aquela história. Se o carro é usado, quantos por cento ele é usado para a empresa? 50% do tempo, então 50% dos gastos. É necessário estudar caso a caso, tá? Por quê? Porque a gente está bem claro ali o que vai ser considerado como crédito ou não. O que a gente sabe é que as empresas vão ser muito mais fiscalizadas através dos SPEDs, que nós vamos ter. E olha, o Simples Nacional, até agora não tem nenhuma lei que vai dar SPED, mas para 2027 acho que já vai ter. Então, assim, vai colocar todo mundo no mesmo mercado, onde todo mundo não vai ter aquele negócio que eu faço com nota, que eu faço sem nota, que eu faço meia nota, entendeu? Todo mundo vai trabalhar da mesma forma. Essa é a pretensão do governo. Eu não sei se eu respondi o que você queria. Obrigada. Imagina. Sirlene, boa tarde, é Regina. Oi, Regina. Alírio, tudo bem? Tudo bem, a gente está junto aqui. Sirlene, fala um pouquinho para o nosso pessoal ali da fábrica sobre a questão de cancelamento de nota fiscal e de parcelamento quando a gente vem de 30 a 60. Você podia Vamos dar lá. Primeiro eu vou falar de parcelamento. Lembra que você vai pagar o CBS e o IBS no momento que entra o dinheiro, mesmo que parcelado. Então, por exemplo, você compra à vista. Você foi lá e comprou 100 mil à vista. Vamos dizer que você pagou 28% de CBS e IBS. Então, você foi lá e pagou. No momento em que você pagou o boleto, você pagou para o seu fornecedor, seja lá, né, de metal, ou do que for. O banco vai pegar, transferir 100 mil para o seu fornecedor e 28 mil lá para o governo. Você ficou com aquele crédito. Se você vender parcelado, você vendeu por 500 mil, mas você vendeu em duas parcelas de 250. Na primeira parcela, quando você receber esses 250 mil, os 250, que é o valor do produto, vai vir para o seu caixa, e o imposto, que é 28%, o banco já vai transferir para a Receita, e a Receita vai abater aquele crédito que você comprou. E o crédito não é só compra, né? É energia elétrica, é telefone, é internet, frete, todos os seus pagamentos. É por isso que a gente acha que as indústrias vão ter, a indústria e comércio vão ter a alíquota bem reduzida na hora de pagar. Porque você vai ter aquele crédito, vai abater do seu débito. O que tem que ser administrado é saber que, se você vende à vista e compra a prazo, você vai ter crédito conforme você paga as parcelas. E você vendeu à vista, aquele dinheiro que você vendeu, que o seu cliente te pagou, vai direto para o governo, só entra no seu caixa o valor que é seu produto. Você não vai poder contar com aquele dinheiro, como é hoje, por exemplo. Vamos supor que hoje você vende à vista. O dinheiro vai para o seu caixa junto com o imposto, certo? E aí, no final do mês, a contabilidade apura e aí você paga. Lá, se você vende à vista, automaticamente você vai passar o imposto para o governo, que é seu de produto, vai para você. E vai abater das suas compras. Se você compra a prazo, muito a prazo, você vai ter poucos créditos. A impressão que eu tenho, de tudo que eu tenho assistido, estudado, assim, eu estou chegando à conclusão que o governo quer que no Brasil todo mundo compre à vista e pague à vista. Porque assim, todo mundo vai ter o seu efetivo crédito, seu efetivo débito apurado num único momento. E aí, né, vai ter que ter uma administração de caixa para saber se tem dinheiro para isso. Bom, isso é uma situação. A questão de cancelamento de nota fiscal é o seguinte: hoje, qualquer coisinha a gente vai lá e cancela a nota. Como a rainha da festa é a nota fiscal, cancelamento de nota fiscal vai ter um prazo mais curto e qualquer tipo de cancelamento, assim, em 2026 é só teste, mas para 2027 já tem previsão de multa para 2026, né? Então é por isso que tem que estar bem parametrizado para não ter cancelamento. Eu cancelei porque o cliente não aceitou a mercadoria. Pode fazer isso? Não.
Tem que retornar a mercadoria, ou o cliente faz uma nota fiscal de devolução, ou quando entra, você vai emitir uma nota fiscal de entrada. Então, não vai ter mais nota fiscal de cancelamento porque o cliente não aceitou, que está dentro das 24 horas. Tem que evitar, porque se a Receita Federal não colocar multa pesada, né, aí vai ter aquele negócio que ela não vai ter essa previsão lá no software deles, que eles estão muito bem informatizados para que apure isso daí, essa apuração assistida que a gente falou. Eu não peguei aqui o valor da multa, mas depois eu posso passar para vocês prazo e valor da multa prevista, tá? Certo. E aí eu concordo que para a gente parametrizar quando você compra à vista e vende parcelado, vai ser uma conta muito difícil no nosso caso. Então, acho que podia colocar aí umas normas, pegar o mercado, às vezes abaixando um pouco o preço, mas tentar fazer essa ideia de compra à vista, venda à vista. Eu creio. Que assim, na verdade, o que acontece? Quando você compra à vista, você já está pagando 100 e o seu fornecedor mandou para o governo 28. Quando você vende parcelado, tem uma vantagem que você não precisa pagar de uma vez só esse imposto, você já vai ficar com crédito. Da mesma forma que hoje a gente apura o ICMS, tem livro de entrada, livro de saída, também vai existir, tanto contabilmente quanto fiscalmente, né? Vai existir essa apuração. Tem sempre que conferir. Hoje, a gente audita a Receita Federal. Desculpa. Na reforma tributária, a gente que vai auditar o que a Receita Federal puxou de crédito. Na reforma tributária. Hoje, é a Receita Federal que audita aquilo que a gente fala. O que eu falo é o seguinte, importantíssimo, analisar os fornecedores que vocês têm, as despesas que você tem para aproveitar crédito de tudo, não pagar nada sem nota fiscal, não vender nada sem nota fiscal e, claro, parametrizar os softwares de vocês, através dos NCM do produto de vocês. Ok? Ok, Sirlene, tá certo. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Não? Gente, eu queria então propor para a gente falar na próxima semana, nesse horário das 17, falar sobre a reforma do lucro, porque assim, esse é um projeto de lei, a gente está considerando que vai aprovar, mas até 28 de novembro para ver se vai realmente ser aprovado ou não. E é importantíssimo que a gente fala, porque vai impactar, principalmente para as grandes empresas, em pagar, em fazer retenção ou não na pessoa jurídica, mas em 2027, a pessoa física pode pagar mais imposto do que ela está pagando hoje, considerando que hoje a distribuição de lucro é isenta. Então, para não ficar um assunto muito misturado e muito cansativo, eu sou um pouco prolixo, né? Vou falando, então acabou estendendo aí o horário. Ok? E se alguém aqui, a maioria é cliente, quiser depois falar comigo, não tem problema, a gente fala sobre, com vocês, sobre essas informações separadamente, de acordo com a realidade de cada um, né? Certo? Ok? Bom, se ninguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço, só digo que a gente está um pouco assustada, é muita informação, mas que devagar a gente vai tirando isso a limpo, né? É bem tranquilo, certo? É isso, gente. Muito obrigada por tudo, obrigada por vocês terem ficado e até terça-feira.